Bom, nós vamos iniciar hoje a nossa turma preparatória para o concurso da Prefeitura de Cuité e Prefeitura de Nova Floresta. É um prazer ter vocês aqui conosco. Vamos ter um seguinte objetivo na aula de hoje. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver um pouco de conteúdo de LDB. Eu vou fazer algumas questões CPCOM com vocês, apresentando um resumo de teoria, pontos importantes. E ao final vou explicar o curso, para aquelas pessoas que já estão matriculadas entenderem melhor como é que vai ser o funcionamento do nosso curso, e para aquelas pessoas que não se matricularam ainda, se tiverem interesse, para garantir a sua vaga, tá? Vejam, a aula de hoje é um conteúdo que ele volta a ser visto no curso. Como assim? Essa aula que a gente chama de aula inaugural, gente, é uma aula demonstrativa. É uma aula para você conhecer a metodologia, conhecer a abordagem do curso, conhecer como funciona toda essa logística. Então, eu vou falar de alguns pontos importantes de LDB aqui hoje, que é de legislação educacional. Mas o que eu vou falar aqui para vocês hoje, vocês têm aulas gravadas na plataforma que tratam muito detalhadamente, ainda mais detalhado do que eu vou falar aqui. E também a gente vai ter um aulão ao vivo, apenas para resolver questões CPCOM. Tudo bem? Ao final da nossa aula, na segunda parte, eu explico direitinho. Então hoje, repito, o nosso objetivo, a gente nem vai se esticar até às 10 hoje. O objetivo é uma aula demonstrativa e depois a gente vai falar sobre o curso de fato. Tudo certo, beleza? Maravilha, gente. Vamos lá. Pessoal, seguinte, vou apresentar minha tela aqui para vocês. Deixa eu apresentar. Pronto, minha tela já está aparecendo aí para todos vocês. Perfeito. Pessoal, sobre a nossa aula de hoje, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. A LDB, ela é a única lei que está lá dentro de legislação educacional que vai ficar sobre minha responsabilidade. Tem outras normas que ficarão sobre a responsabilidade do professor Demétrio, mas comigo, lá em legislação, tem a LDB. Aí, para a parte específica de professor da educação infantil, tem o ECA. E aí eu vou trabalhar especificamente com o pessoal da educação infantil. Mas para todos os cargos da educação, eu trabalho LDB com vocês. E a gente sabe, pessoal, que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é a principal lei que trata sobre a educação no Brasil. A principal lei que trata sobre a educação no Brasil é a LDB. Não é a única. Existem várias outras leis no Brasil que tratam sobre esse tema da educação. Então, o próprio ECA, quando fala de criança e adolescente, fala um pouco sobre a educação. Nós temos o PNE, que trata sobre um aspecto que são as metas estabelecidas. Nós temos o Fundeb, que vai falar sobre financiamento. Nós temos outras normas, resoluções do Ministério da Educação. Só que a LDB, ela fala das diretrizes e bases dessa educação nacional. A LDB ela vai trazer a base necessária para o ordenamento jurídico no que se refere à educação, beleza? Então, nesse sentido, a gente já vai ver aqui um ponto muito importante presente na LDB. E eu faço um comparativo aqui com outras normas. No início, eu vou fazer um comparativo em alguns momentos para você entender a diferença e não confundir na sua prova, tá? Vejam só, pessoal. Primeiro, eu quero falar com vocês a respeito do dever do Estado para com a educação. O artigo 4º da LDB, ele diz que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, ele traz, educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma, para a escola fundamental e médio. A Constituição Federal, aqui no artigo 208, traz uma disposição parecida. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, a sua oferta gratuita
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Gente, tanto na LDB como na Constituição Federal, eles trazem uma redação atualizada sobre o dever do Estado em garantia da educação. De fato, hoje o Estado ele é obrigado a ofertar educação básica, gratuita para todo mundo. E essa educação obrigatória, essa educação básica obrigatória, ela vai dos 4 aos 17 anos. Dos 4 aos 17 anos. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Porém, pessoal, o ECA, e aí eu tô... Ah, professor, mas não tem ECA para todo mundo do edital. Isso, mas eu estou falando porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve que estudar ECA, seja para concurso, seja na faculdade. E eu preciso destacar que existe uma diferença, para que você não confunda na hora da prova. O ECA, quando trata sobre o tema, gente, o ECA ele tem uma redação desatualizada. O ECA é uma lei de 1990 e isso não tem problema nenhum. A Constituição é anterior ainda, é 88, a LDB de 96. O ECA é de 90. Só que houve lá em 90, quando o ECA foi publicado, de fato, pessoal, a obrigatoriedade da educação não ia dos 4 aos 17 anos, como é hoje. A obrigatoriedade da educação, lá em 1990, ela estava apenas no ensino fundamental. Então, o ECA, quando foi publicado, ele dizia ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Ponto. Era só isso que dizia o nosso ECA. E o resto, professor? E o médio, por exemplo? Aí, o inciso 2 do artigo 54 do ECA diz assim, tem que ter uma progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Ou seja, de fato, lá em 1990, o ensino médio, ele ainda não era obrigatório e gratuito. Ele não era, sobretudo, obrigatório. Basta você observar também a questão, se você lembrar da questão cultural da época, né, gente? Veja, se a gente lembra de década de 90, na década de 90, não era todo mundo que tinha o ensino médio. Não era todo mundo que tinha ensino. As pessoas que tinham ensino médio geralmente conseguiam bons empregos, né? Empregos em bons escritórios. Era assim. Pessoas que tinham ensino médio conseguiam bons empregos. Por quê? Porque o acesso não era como é hoje. E não tinha essa obrigatoriedade. Não tinha a obrigatoriedade. Até aí tudo bem. O problema é que essa legislação, essa regra mudou. O ensino médio passou a ser obrigatório também. Não só o médio, como a parte do infantil, passou a ser obrigatória. E a atualização aconteceu tanto na Constituição Federal como na LDB, mas o ECA não foi atualizado. Então, no ECA, gente, a redação do ECA hoje ainda é essa. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, e uma progressiva extensão para o médio. O legislador ele não fez a alteração no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, cuidado, tá? Para fins de prova, se a sua prova perguntar com base na LDB, lembre que a redação da LDB, ela tem essa diferença para a redação do ECA. No ECA, só fundamental. E na LDB, professor? Na LDB é dos 4 aos 17 anos, abrangendo tanto a pré-escola, como fundamental, como médio. Opa! Tanto a pré-escola, como fundamental, como médio. Tudo bem? Beleza? Então, cuidado para não errar esse tipo de questão. Aí o inciso 2 aqui do artigo 4º da LDB vai dizer, olha, o Estado tem que garantir a educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Isso. Toda a educação básica o Estado tem que ofertar de modo gratuito. Por isso que ele diz aqui, ó, obrigatório e gratuito de 4 a 17, mas toda a infantil é gratuita, mas a obrigatoriedade começa aos 4 anos. Então, você vai analisar da seguinte forma. Vamos falar sobre níveis e etapas da educação. Vamos lá. Vamos conversar sobre isso aqui. Quais são, hein? Quais são os níveis de ensino que estão presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Os níveis de ensino presentes na LDB são educação básica e educação
superior, estes são os níveis de ensino: educação básica e educação superior. E as etapas, professor? E as etapas? Quais são as etapas? As etapas da educação básica. Vejam, a educação básica, ela tem uma divisão de etapas. Então, a educação básica, ela tem 3 etapas. Ela tem 3 etapas. E a educação superior? Não, a educação superior não tem etapas, tem cursos e programas, que eu vou trabalhar já já com você. Como é que funciona isso? Mas vamos para as etapas da educação básica. Quais são elas? Ora, a educação básica, ela tem a educação infantil, ela tem o ensino fundamental e ela tem também o ensino médio. Essas são algumas etapas da educação básica. E a educação superior? Repito, a educação superior não tem etapas. O que a educação superior tem, que a gente pode destacar aqui, são cursos e programas. A educação superior, ela tem cursos. Quais são os cursos, professor? Cursos e programas. Cursos sequenciais. Ela vai ter cursos de graduação, cursos de pós-graduação. Não está aparecendo o slide para vocês, pessoal? Confirma para mim, por favor. A colega disse que não está aparecendo. Confirma, por gentileza. O slide está aparecendo, Kaline, Protásio, perfeito. Está aparecendo, né? Está aparecendo, show de bola. Carla, talvez seja... Eu recomendo você fazer o seguinte, sai da sala e entra de novo, tá? Sai da sala e entra de novo. Quando você entrar, vai estar amplificado. Não, mas agora deu certo. Não estava aparecendo. Aí eu mandei mensagem aí, começou a aparecer. Ah, tá. Tá Então, ok tá. já. Então, show de Obrigada. bola. Nada. Então, na educação superior, nós temos... O volume está baixo, pessoal? Estão conseguindo me ouvir bem? O volume está ok para vocês? Tá ok, né? Perfeito. Quem tiver achando que o volume está baixo, talvez seja a sua caixinha de som, seu fone de ouvido, tentar aumentar um pouquinho. Então, nós temos os cursos sequenciais, nós temos os cursos de graduação, nós temos os cursos de pós-graduação. E os programas de extensão. Sequenciais, graduação, pós-graduação e os cursos de extensão. Então, esses são cursos e programas da educação superior. Ok. Mas o que a gente vai aprofundar agora é na básica. São nas etapas da educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aí, gente, dentro da educação infantil, nós temos uma divisão ainda entre creche e pré-escola. Creche e pré-escola. A lei, ela vai dizer para a gente que a creche e a pré-escola estão dentro da etapa educação infantil e a creche é para aquelas pessoas que têm de 0 a 3 anos de idade, para as crianças de 0 a 3 anos. E a pré-escola? Para as crianças de 4 a 5 anos. Ok. Eu posso afirmar, me responda essa indagação. Eu posso afirmar que toda a educação básica, ela é gratuita, certo ou errado, gente? Toda a educação básica é gratuita, o Estado tem que fornecer de modo gratuito, sim ou não? Hélio disse que sim, Juliana também, Kaline também, Maria da Luz, sim. Toda isso, Catélia, beleza. Toda a educação básica é gratuita. Agora, uma segunda indagação. Eu posso afirmar que toda a educação básica ela é obrigatória, um ponto que a gente viu na tela anterior.
Toda a educação básica, ela é obrigatória? Não. Muito bem. A obrigatoriedade, ela começa na metade do infantil, ela começa na pré-escola. Então, olha só, a obrigatoriedade, ela começa na pré-escola, se estende até o fundamental e vai até o médio. Então, eu posso dizer, deixa eu colocar aqui, obrigatória a partir da pré-escola. Obrigatória de 4 a 17 anos. Show de bola. A obrigatoriedade começa na pré-escola, de 4 a 17 anos. Pré-escola, fundamental e médio. Toda a educação básica, vou colocar aqui, ó, gratuita. Toda a educação básica é gratuita, mas a obrigatoriedade é apenas de 4 a 17 anos. É tanto, pessoal, que em outro artigo da LDB, ele vai dizer para a gente que os pais têm obrigação de matricular os filhos na escola a partir dos 4 anos de idade. Por isso a obrigatoriedade. A obrigatoriedade é a obrigatoriedade de os pais matricular os filhos a partir de 4 anos. Antes de 4 anos não tem a obrigatoriedade, mas a partir de 4 já tem. A partir de 4 já tem. Tá ok? Beleza? Show de bola. Show de bola. Perfeito. 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 Tem outro ponto muito importante para a gente, que você precisa saber também, e você já sabe, logicamente. Você da área da educação já ouviu falar sobre você professor, professora, já ouviu falar sobre as modalidades da educação. O que são modalidades, professor? Modalidades, pessoal, são formas de oferta da educação. Modalidades são várias formas por meio do qual a educação é ofertada. Se a gente for olhar na literatura, a gente vai entender que modalidade da educação é uma forma de oferta da educação que permite que essa educação fique mais próxima a determinadas pessoas, que naturalmente não seria. Então, por exemplo, eu não vou colocar todas, mas só para você entender alguns exemplos, tá? Exemplo, a educação especial. A educação especial é uma modalidade. Por quê, professor? Qual é a lógica? Ora, a lógica é, a educação especial, ela proporciona um atendimento educacional especializado para que a pessoa com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, para que essa pessoa ela consiga ter acesso à educação. Sem a educação especial, a pessoa com deficiência ela vai ter muito mais dificuldade em ter acesso à educação. Então, a educação especial é um instrumento para que o direito à educação daquela pessoa seja efetivado. Educação do campo, mesma coisa. Fazer com que o povo do campo consiga ter uma oferta de educação que seja compatível com a sua realidade. Seja realidade territorial, seja realidade prática também, de vivência. EJA, educação de jovens e adultos. Educação profissional e tecnológica, também é modalidade. Educação escolar indígena. Educação indígena. Educação quilombola. A própria EAD. Nós estamos em uma modalidade, por exemplo, aqui, modalidade EAD. Então, tudo isso é exemplo de modalidade de educação. Formas diferentes de oferta que permitem que essa educação chegue próxima de determinadas pessoas. Tá claro isso, gente? Sim ou não? Diz aí para mim. Ok? Diz para mim se entendeu tudo que a gente conversou até então. Tudo bonitinho? Perfeito. Vamos avançando aqui. A LDB no artigo 5º, a LDB no artigo 5º, ela vai falar para a gente que
O acesso à educação básica obrigatória é um direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. Gente, o acesso à educação básica obrigatória, primeiro, é direito público. Direito público significa que é um direito que deve ser garantido pelo Estado. Subjetivo significa que é um direito que a pessoa vai ter, é um direito que o cidadão vai ter, mas ele tem a faculdade de exercê-lo. Eu tenho direito subjetivo à educação escolar pública. Se eu quiser exercer, eu vou exercer, mas eu não sou obrigado, eu não tenho a necessidade. Por exemplo, eu posso me matricular na escola pública, mas eu posso me matricular na escola privada. É direito público subjetivo. Como é um direito público, qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, sindicato, entidade de classe, outra entidade legalmente constituída, e ainda um NP, todos esses que a gente falou, podem acionar o poder público para exigir o cumprimento do direito constitucional à educação. Qualquer desses grupos pode até o poder público exigir que a educação seja garantida. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, esse é o que diz o artigo 5º da LDB. A Constituição Federal e o ECA também falam sobre o tema, mas de maneira mais sucinta, né? Diz apenas que é um direito público subjetivo. A LDB detalha quem são aqueles que podem acionar o poder público para fazer essa exigência. Combinado, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre escusa de consciência. Escusa de consciência. Pessoal, escusa de consciência, a escusa de consciência é a ideia de que eu não posso ter um direito violado, eu não posso ter um direito garantido por motivo de crença religiosa, filosófica ou política. Então, eu não posso ser privado de algum tipo de direito porque eu sigo uma determinada doutrina religiosa ou porque eu tenho algum tipo de crença política filosófica. Esse direito ele é previsto lá na Constituição Federal, como a gente pode ver. O artigo 5º, inciso 8 da Constituição, traz essa regra para a gente. Ele diz assim, ó, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, pessoal, a ideia é de que eu não posso ter algum tipo de direito violado pelo motivo de minha crença, salvo se eu usar esse argumento como subterfúgio para me livrar de uma obrigação a todos impostos. Eu não posso também, por exemplo, eu sou pegue em uma blitz, por exemplo, da lei seca. Aí chega lá o policial para eu assoprar o bafômetro. Eu digo, olha, eu não posso assoprar o bafômetro porque a minha religião, ela não permite. A minha religião, ela proíbe esse tipo de prática, porque eu estou realizando uma atividade que vai, de algum modo, desabonar minha conduta, a minha doutrina religiosa. Pô, peraí, nesse caso, eu estou simplesmente utilizando a minha religião como subterfúgio para me esquivar de uma obrigação que é imposta a todo mundo. Então, essa questão da escusa de consciência, ela até existe, mas eu preciso cumprir uma prestação alternativa. Uma prestação alternativa. Por exemplo, eu não posso soprar o bafômetro, mas eu faço um exame de sangue agora. Entendeu? Então, eu não faço aquela medida porque minha religião não permite, mas eu faço uma alternativa para cumprir a obrigação. Essa é a regra da Constituição Federal que vale para qualquer tema, não só para a educação, para qualquer tema. Deu para entender isso? Beleza? Aí, vindo aqui para a LDB, a escusa de consciência também existe. Também ela vai ser aplicada no âmbito de avaliações, atividades, aulas.
É o que diz o artigo 7º-A, agora sim, da LDB, não da Constituição mais. O artigo 7º-A da LDB, ele diz que ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos da Constituição Federal. Então, vamos entender o que diz o artigo 7º-A. Primeiro, esse direito que ele está prevendo do aluno não realizar uma atividade, não participar de uma aula, por motivo de religião, esse direito, pessoal, ele é um direito que vai ser garantido, tanto faz se a instituição é pública ou privada, isso cai muito em prova, tá? Já vi muita questão de prova dizer assim, não, a instituição privada não é obrigada. Opa, também é obrigada. Pública ou privada. De qualquer nível, mais uma informação importante para a gente, ó. De qualquer nível. Quem é que deve obedecer? Qual é a instituição que deve obedecer esse direito? Qualquer nível. Seja da educação básica, seja da educação superior. A educação superior também precisa obedecer. Então, a educação básica inteira, infantil, fundamental, médio, o nível superior, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova, olha só, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Então, por motivo de crença religiosa ou de consciência, eu posso me ausentar de uma aula, eu posso me ausentar de uma prova, posso. Não tem problema. Eu posso me ausentar. Agora, tem alguns requisitos. Primeiro requisito, para que... Isso aqui é um caso muito... Por exemplo, a colega Érica fala, os sabatistas, né? Por exemplo, o pessoal que é adventista, se eu não me engano, é o adventista que... o adventista, se eu não me engano, ele não pode realizar nenhum tipo de atividade, seja de escola ou trabalho, começa essa proibição a partir do pôr do sol da sexta-feira e se estende até o pôr do sol do sábado, se eu não me engano é isso. Então, o adventista, por exemplo, ele não é obrigado a fazer uma prova no sábado, participar de uma aula. Ele pode invocar esse direito. Opa, não vou participar porque a minha religião não permite. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Mas para que isso aconteça, olha o que a nossa querida LDB diz. Tem que ter mediante prévio e motivado requerimento. É no sábado, eu não posso simplesmente faltar e lá na segunda-feira eu dizer, gente, eu faltei porque minha religião não permite. Não. Eu tenho que previamente fazer um requerimento e motivar. Se a prova é no sábado, antes do sábado eu tenho que dizer, gente, eu não vou porque a minha religião não permite. Entendeu? E ainda tem mais. Qual é a outra exigência, professor? Qual seria a outra exigência que a lei determina? Ela diz assim, devendo-se lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, ou seja, a gente vai ver quais são as prestações alternativas, mas o aluno não é simplesmente, eu não vou no sábado fazer a prova, vai ficar por isso mesmo. Não. Ele não vai no sábado, mas a escola vai dizer, beleza, você não vai fazer a prova no sábado, mas eu vou colocar para você fazer na segunda-feira. Show! Ele tem que cumprir. Se ele não cumprir, é falta. Então, lembra que eu falei, não é simplesmente dizer que não vai. É não vai, mas tem que cumprir uma prestação alternativa. Tá? E essa, muito importante o que eu vou te falar agora. Essa prestação alternativa, pessoal, ela é sem custos para o aluno. Sem custos para o aluno. O que é que significa isso, professor? A instituição não pode cobrar para ele fazer uma prova em outro dia. Não.
Se ele faltou à prova por esse motivo, motivou previamente, a instituição, seja pública, seja privada, seja da educação básica ou superior, não poderá efetuar uma cobrança. Não poderá efetuar a cobrança. Tá claro isso? Beleza. É muito... Ficou com dúvida, Marta? Se tiver dúvida, pode falar. Enquanto eu vou explicando aqui, é muito curioso, gente. Pode falar a tua dúvida, Marta. É muito curioso, pessoal, isso porque tem muitas instituições de ensino, principalmente superior, muitas instituições superiores que cobram para a prova de reposição. Você faltou uma prova, ela cobra um valor, uma taxa, para você fazer a prova de reposição. Isso acontece. Mas, olha só, se você faltou por esse motivo, e você motivou previamente, se foi esse motivo, ela não pode cobrar. Ela cobra se foi por outro motivo. Ah, você simplesmente faltou. Aí você quer marcar uma reposição, aí tem algumas, não todas, mas algumas instituições superiores que cobram uma taxa para você fazer uma prova de reposição. Mas se mesmo nessa instituição, previamente você chega lá e diz, eu não vou, por conta da minha religião, fazer essa prova, ela não vai te cobrar nenhuma taxa por isso. Tudo bem? Marta pergunta, em caso de falta por motivo de religião, a instituição não pode fazer a prova em outro dia? Pode sim, pode sim. Isso é uma prestação alternativa, Marta. Eu falei que pode. É justamente isso aqui, ó. O aluno faltou, ela vai ter que fazer ele vai ter que submeter uma prestação alternativa. O que não pode simplesmente é ele não ir fazer a prova e não fazer mais nada. O que não pode é ela cobrar por uma prova de reposição. Cobrar não pode, entendeu? Isso que a gente está falando aqui. Beleza? Tranquilo. E repito, esse direito, Marta, ele é somente se o aluno avisar previamente. Se o aluno não avisar previamente, aí ele não faz, tá? Se ele não avisar previamente, ele não tem o direito. Ele não terá o direito. Só terá o direito se avisar previamente. Mediante prévio e motivado requerimento. Ok. Quais são as prestações alternativas? Ele faltou, e aí? O que é que ele tem que fazer para repor? Prova ou aula de reposição, conforme o caso. Se foi prova, faz uma prova de reposição. Se foi aula, faz uma aula de reposição. Essa prova ou aula é realizada em data alternativa. Sim, era no sábado, faz na segunda, na terça. No turno de estudo do aluno. Se o aluno estuda pela manhã, então essa prova de reposição tem que ser pela manhã. Se o aluno estuda pela tarde, então essa prova de reposição tem que ser à tarde. Ou em outro horário agendado com a sua anuência expressa. O aluno estuda pela manhã. A escola quer colocar ele para fazer uma prova de reposição no turno da tarde. Aí ele tem que concordar. Se for em outro turno, ele precisa concordar. Essa é uma das prestações alternativas. Tem outra, professor? Tem. A critério da escola. A escola pode escolher essa, mas pode escolher essa também, ó. Trabalho escrito. Ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Ora, gente, suponhamos, o aluno não foi uma prova que ele faltou uma aula. Faltou uma aula. Essa aula não vai ter em outra turma. Seria inviável para a escola colocar um professor para dar aula apenas para aquele aluno, para reposição. Então, se não tem como repor essa aula para o aluno, como é que faz? Coloca um trabalho escrito aí. Ou então coloca uma pesquisa para ele fazer. Tudo bem? Beleza? Aí a instituição define tema, objetivo e data de entrega. A instituição que define esses detalhes. Olha, a prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia de ausência, é óbvio. Então, o aluno ele faltou uma prova sobre verbos. A prova de reposição tem que ser sobre verbos. O aluno faltou uma aula sobre genética, lá de biologia. Ele vai ter que fazer uma aula de reposição sobre o mesmo tema, genética. Ou o trabalho de pesquisa, se for esse caso, ou o trabalho tem que ser sobre genética, sobre o tema da aula que ele perdeu. Compreendem? Então, deve observar parâmetros curriculares e o plano de aula do dia de ausência. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização,
do registro de frequência, muito importante. Ele não foi no sábado, por exemplo, mas ele fez a prova na segunda. Então, esse cumprimento da prestação alternativa, isso vai suprir a falta dele, vai abonar a falta dele, regularizar o registro de frequência. Ele não vai levar falta, por quê? Porque, embora tenha faltado no dia originário, mas ele cumpriu a obrigação alternativa. Tá claro isso, gente? Sim ou não? Diz aí para mim. Ok, Jaqueline disse que sim, Hélio também. Maravilha. Catleia também, Thaís. Perfeito. Vamos avançar. Vamos avançar, vamos avançar. Vamos avançando aqui. Pessoal, a questão número 1 é uma questão, todas as questões que eu trouxe aqui são questões da Banca CPCom, do ano de 2025. A CPCom, ela tem uma vantagem, tá, gente? Antes de a gente resolver essa questão, até destacar para você. A CPCom, ela é uma banca boa. Eu gosto da CPCom porque é uma banca organizada de certo modo. Ah, professor, mas é desorganizada. Compara com outras bancas que aplicam concurso na Paraíba. Compara com outras bancas. Você vai ver que a CPCom é uma banca, de certo modo, organizada. E a CPCom, ela disponibiliza as provas no site. Isso é maravilhoso para a gente trabalhar em aula, né? Tem banca que esconde as provas, né? Que não disponibiliza. Às vezes disponibiliza somente para o candidato. Não deixa levar para casa. A CPCom não. A CPCom já coloca no site para todo mundo. Quem quiser acessar, está lá disponível. Isso ajuda para a gente preparar a aula e para que você tenha um estudo direcionado. Essa questão é bem tranquila. É bem tranquila, tá? A LDB define a faixa etária da educação básica obrigatória e gratuita, como sendo a que compreende a faixa etária de qual gabarito, gente? Qual é a faixa etária em que a educação básica ela é obrigatória e gratuita? A, B, C, D ou E? O gabarito é letra A. Muito bem, muito bem, muito bem. De 4 a 17 anos. Letra A, de 4 a 17 anos. A gente viu várias vezes aqui. Essa questão 2 foi do concurso de Nova Palmeira, que eu vou ver com você agora. Ela é maravilhosa, essa questão 2, tá? Maravilhosa. Por quê? Porque essa questão 2, ela traz um caso gigante e ela exige uma certa interpretação. Vamos analisar o que ele diz aqui. Dona Marta, moradora de um bairro periférico de uma cidade brasileira, procurou a creche pública municipal mais próxima. Procurou a creche pública municipal mais próxima de sua casa. Procurou a creche municipal mais próxima de sua casa para tentar matricular sua filha de 2 anos. Ok, então, informação importante. Ó, filha de 2 anos. Eu acho que alguém está com o microfone ligado. Por gentileza, desliga aí. Alguém verifica se está com o microfone ligado. Se tiver, desliga e, logicamente, se quiser fazer pergunta, você liga o microfone e faz a pergunta, tá? Ao chegar ao estabelecimento, foi informada de que, no momento, não havia vagas disponíveis para a criança da idade da filha. Que idade é essa? 2 anos. Inconformada, Dona Marta argumentou que é dever, olha só, ela argumentou que é dever do Estado brasileiro garantir vaga na escola pública de educação infantil mais próxima para toda criança com idade igual ou superior à de sua filha, que é de 2 anos. Diante da insatisfação da mãe, uma professora da unidade tentou explicar-lhe que, embora a oferta da educação infantil gratuita para crianças de até 5 anos seja dever do Estado brasileiro, a matrícula só é obrigatória a partir dos 4 anos, conforme prevê a legislação. Ainda assim, Dona Marta não se conformou com a negativa e afirmou que acionaria o poder público para exigir o direito da filha à educação. Ela pode acionar? Pode acionar o poder público. Qualquer pessoa pode acionar o poder público, como a gente viu. A partir desse contexto, à luz das disposições mais recentes da LDB, assinale a alternativa correta. Vocês marcariam qual gabarito aí, gente? Diante de todo esse caso que eu li com vocês, qual seria o gabarito viável, na opinião de vocês? Digam aí para mim.
o gabarito, vamos analisar. A letra A diz assim: Dona Marta não pode acionar o poder público, nem no contexto apresentado, nem se sua filha já houvesse completado. Não, tá errado. Qualquer um pode acionar. A gente viu lá na LDB, qualquer cidadão pode acionar o poder público para exigi-lo, para exigir a educação básica. Ela pode acionar. Letra B. A explicação da professora para a Dona Marta não tem respaldo na LDB. Vamos ver qual foi a explicação da professora. A professora disse, olha, embora a educação infantil seja gratuita para crianças de até 5 anos, tá certo? A educação infantil é até 5 anos, é gratuita, beleza? A matrícula só é obrigatória a partir dos 4. Tá certo. Essa explicação tá certa. Então, a questão de dizer que a explicação da professora não tem respaldo, tá errado. Tem respaldo sim. Letra C. Se comprovada a negligência do estabelecimento de ensino a que Dona Marta se dirigiu, ele poderá ser imputado por crime de responsabilidade. Gente, essa letra C derrubou muita gente, tá? Porque faz muito sentido ela, mas tem um erro. Ela faz sentido, mas tem um erro. Gente, a LDB fala sobre crime de responsabilidade, professor? Fala. Mas quem vai ser responsabilizado por crime de responsabilidade, gente, não é o estabelecimento de ensino. Quem pode ser imputado por crime de responsabilidade é o responsável, é a autoridade pública responsável pela negligência. É assim que a LDB fala. Então, foi um prefeito que foi responsável pela negligência, então o prefeito pode ser imputado por crime de responsabilidade. Foi um secretário, a secretária, foi o diretor, a diretora da escola, quem foi? Vamos ver quem foi a pessoa imputar a ela o crime de responsabilidade, ou seja, acusá-la de crime de responsabilidade. Não é a instituição, é a pessoa, a autoridade. Por isso está errado. Letra D. Apesar da preocupação de Dona Marta, a educação escolar de sua filha não é dever dela, mas do Estado. Que é isso, gente? Que é isso? É sim dever da família, né? Educação é dever da família. Isso a gente encontra respaldo até no próprio ECA. E o último, então aqui está errado. E a última letra é o gabarito. O argumento de Dona Marta não tem respaldo na LDB. Perfeito. Veja qual foi o argumento dela, professor. Está aqui, ó. Dona Marta argumentou que é dever do Estado brasileiro garantir vaga na escola pública de educação infantil mais próxima. Tá certo. Tá certo. Mas, para toda criança com idade igual ou superior à sua filha? Não. Não. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. O que a lei diz é: o Estado tem que garantir vaga na escola pública de educação infantil e de fundamental, educação infantil e fundamental, mais próxima da residência, para toda criança com idade igual ou superior a 4 anos. Toda criança com idade superior a 4 anos vai ter a garantia de estudar próximo de casa. A sua xará vacilou, Marta, exatamente. Exatamente. O argumento dela está errado. Não é a partir de 2, é a partir de 4. Então, o gabarito é a letra E. Tranquilo? Esse é o fundamento, tá? Artigo 4º, inciso 10. Vaga na escola pública de educação infantil ou de fundamental, mais próxima da residência, a toda criança, a partir do dia que completar 4 anos de idade. A questão número 3, ela foi cobrada aí no concurso da Prefeitura de Nazarezinho. E ela diz assim, ó. A LDB caracteriza o público da educação especial como... Qual seria o gabarito, gente? Qual seria o gabarito? Qual é o público da educação especial? 1, 2, 3, apenas 1, apenas 2? Digam aí para mim. Letra B. A educação especial, o atendimento educacional especializado, ele tem como público-alvo educando com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Os 3 aqui, tá? Lembrar que essa educação especial, conforme o inciso 3 do artigo 4º, ela vai ser ofertada preferencialmente na rede regular. Por quê, professor? Porque essa educação especial é sob uma perspectiva inclusiva. Por isso que é preferencialmente na rede regular. Tem exceção? Tem.
Por isso que, se você vê em prova, obrigatoriamente na rede regular, está errado. Não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Tá? Questão 4. Banca CPCom, Prefeitura de Nazarezinho. Assinale a alternativa que aponta corretamente o direito do aluno assegurado na LDB. Letra A. Direito à profissionalização, independentemente de sua condição de pessoa em desenvolvimento. Não, essa questão de pessoa em desenvolvimento, direito à profissionalização, é um ponto mais do ECA, tá? É mais atinente ao ECA. E ainda assim está errado, porque o direito à profissionalização deve levar em conta os aspectos da pessoa em desenvolvimento, a condição de pessoa em desenvolvimento. A letra B também é do ECA. A letra B nem é da LDB, é do ECA, né? Sobre direitos trabalhistas e previdenciários. Ok. Ao aprendiz menor de 14. E ainda assim a informação está errada. Direito trabalhista e previdenciário é para o aprendiz maior de 14, segundo o ECA. Letra C. O aprendiz, aluno de escola técnica, tem direito de exercer sua atividade laboral no horário noturno. Está errado, mais uma vez. Isso aqui não é LDB, é no ECA. Embora a questão fale sobre LDB, é um ponto do ECA. E está errado por quê? Porque é vedado ao adolescente trabalhador o horário noturno. Ele não pode trabalhar à noite. Letra D. O adolescente aprendiz de até 16 anos de idade deve receber bolsa-aprendizagem. Também está errado, porque não é com base na LDB e sim no ECA. E outro erro é porque o adolescente com 16 anos de idade, ele não recebe bolsa-aprendizagem. Segundo o ECA, bolsa-aprendizagem é para quem tem de 12 a 14 anos. Esse camarada, ele vai receber, ele vai ter direitos trabalhistas e previdenciários. É isso aqui, ó. Ele vai ter os direitos trabalhistas e previdenciários, e não uma mera bolsa. E o gabarito letra E, ele vai ter o direito de ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que seja vedado o exercício de atividades religiosas, segundo os preceitos da religião, e o mesmo pratica, tá certíssimo. Aqui sim é um ponto que a gente viu que está presente na Lei de Diretrizes e Bases. Tranquilo, gente, beleza? Essa é a questão 4, gabarito, letra E. Questão 5, também do concurso da Prefeitura de Nazarezinho, agora 2025, diz assim. E Lidailton, tu desliga o microfone, por gentileza. Quando for para fazer pergunta, você pode fazer. Liga, faz a pergunta, depois desliga. Perfeito. Com a organização da educação nacional, estabelecida pela LDB, são atribuídas incumbências para os docentes. Incumbências para os docentes. Dentre essas incumbências, estão muito boa essa questão. Gente, os artigos 13 e 14 da LDB falam sobre incumbências dos docentes e estabelecimentos de ensino. E tem uma porrada de questão de prova, pessoal, que gosta de fazer essa confusão, tá? Que gosta mesmo de fazer essa confusão do que é incumbência do docente e o que é incumbência do estabelecimento de ensino. Então você tem que se ligar, Vamos lá. Primeiro, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. É incumbência do docente ou do estabelecimento? O que é que você acha? Primeira afirmativa. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino é uma atribuição do docente. Logo, eu vou marcar verdadeiro. O estabelecimento de ensino, ele é obrigado a elaborar sua proposta pedagógica e o docente, ele participa dessa elaboração. Muito bem, Bruna, muito bem, Hélio, muito bem, Daniel. 2. Administrar o seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros é docente ou estabelecimento de ensino? Administrar o seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Pô, é o estabelecimento, tá falso. Isso aqui é o estabelecimento que administra o seu pessoal. Muito bem. 3. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Quem é que tem essa responsabilidade de velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente? Também é o estabelecimento de ensino. Olha, o docente, ele é responsável por elaborar e cumprir o seu plano de trabalho. Ele vai elaborar e cumprir o seu plano de trabalho, tá? E a escola, ela vai velar pelo cumprimento desse plano. Ela vai cuidar, ela vai se esforçar para que o docente consiga cumprir. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Isso é docente ou é estabelecimento?
Isso é docente. Tenha um cuidado, tá, pessoal? Quando a sua prova falar sobre recuperação para alunos de menor rendimento, quem já foi meu aluno já viu isso aqui, essa explicação minha, tá? Quando a prova falar sobre recuperação para os alunos de menor rendimento, lembre o seguinte, se for estabelecer estratégias, isso aqui é docente. Mas também existe a incumbência da escola, que é o quê, professor? Prover meios. Olha só que legal. Olha só que legal, gente. A escola, ela tem um papel de prover meios para a recuperação desses alunos. Estabelecimento de ensino. Estabelecimento. Como assim, professor? Vou te explicar. Vejam, gente. Quando tem um aluno que está com dificuldade, que precisa passar por uma recuperação, o professor ele tem que estabelecer a estratégia. O professor tem que pensar como recuperar aquele aluno. Eu vou fazer uma aula de reforço, fazer um trabalho, fazer uma atividade extra com esse aluno. Então, a estratégia fica sob responsabilidade do professor. Mas a escola vai prover meios. A escola vai dar estrutura suficiente para isso. A escola vai prever os meios necessários para que haja essa recuperação. Então, a escola vai disponibilizar recurso pedagógico, uma sala de aula para ele ter uma aula de reforço com esses alunos. Beleza? E, por último, colaborar com as atividades de articulação da escola com famílias e comunidades. Também, né, gente? Isso aqui é docente. Existe uma incumbência da escola, que é articular-se com família e comunidade. É uma atribuição da escola. Mas o docente está na ponta. É o docente que tem esse contato com a família. Logo, o docente deve colaborar com essa atividade de colaboração, com essa atividade de articulação. Em 4 e 5, gabarito é letra E. Letra E de escola. Perfeito? Banca CPCom. Nazarezinho, questão 5, letra E. Questão 6, Prefeitura de Pombal, diz assim. O título 4 da LDB dispõe sobre a organização da educação nacional. O primeiro artigo deste título diz que a União, Estados, DF e municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Nesse contexto, de acordo com a referida lei, os municípios... Pessoal, o artigo 9º da lei, ele fala sobre incumbências da União. O artigo 10 da lei fala sobre incumbência dos estados. E o artigo 11 fala sobre incumbência dos municípios. Isso cai demais em prova. E o modelo de questão de prova sobre esse tema é justamente o que nós vamos ver aqui nessa questão 6, é troca de incumbências. Ele está pedindo para a gente marcar a alternativa que traz incumbência dos municípios. A gente vai ter um gabarito, e as demais alternativas, ele traz incumbências de outros entes, de Estado, da União. Então é você diferenciar o que é União, o que é Estado e o que é município. Vamos tentar fazer isso agora. A letra A diz assim, ó. Assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio, superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino. Essa incumbência, pessoal, é União, Estado ou município? O que é que vocês acham? Da União. É meio lógico, né, gente? É um processo nacional de avaliação. Se é um processo nacional, isso aqui é uma incumbência da União. O município e o Estado colaboram, mas quem assegura, quem promove é a União. Muito bem. Letra B. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 da LDB. E aí, gente? União, Estado ou município? Estado. Isso aqui cai demais em prova também, tá?
Vejam, o que é que a gente está falando na letra B? Aqui na letra B, nós estamos falando sobre a responsabilidade do poder público em ofertar educação, tá? Nós temos, dentro da educação básica, nós temos a educação infantil, nós temos o fundamental e nós temos o médio. Quem tem a responsabilidade de ofertar cada uma dessas etapas? É o seguinte: o município ele tem incumbência de ofertar o infantil e o fundamental. O Estado, ele tem incumbência de ofertar o fundamental e o médio. Então, o município oferta infantil e fundamental. Estado oferta fundamental e médio. Então, o fundamental, os dois ofertam? Sim. Tanto o município como o Estado ofertam fundamental. Só que tem uma diferença. A LDB diz assim, ó, que o município vai ofertar o infantil, mas com prioridade o fundamental. Então, a prioridade do município é a oferta do fundamental. E quando ela fala do Estado, o Estado vai ofertar o fundamental, mas a prioridade é o médio. Então, a LDB define prioridades. Veja, letra B. O Estado vai assegurar o fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Aí veja a letra C, que é o nosso gabarito. O município vai ser o gabarito aqui, letra C. Ele oferece a educação infantil e com prioridade o ensino fundamental. Ele até pode atuar em outros níveis, por exemplo, ele até pode ofertar o médio, o superior, pode, apenas se atender plenamente às necessidades de sua área de competência e tiver recursos excedentes aos mínimos exigidos pela Constituição. Então, letra C é o gabarito como incumbência do município. Letra D, coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Além de assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, um processo nacional de avaliação. Veja, o processo é nacional de avaliação, né, gente? O processo é nacional de avaliação das instituições e cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. Então, com a incumbência, União. E também, quando você vê dados, coletar, analisar e disseminar dados, informações, União tem esse papel de propagar essas informações. A letra B, Daniela, está errada, porque a letra B é uma incumbência do Estado. E a questão está pedindo para a gente marcar a alternativa que é a incumbência do município. Por isso a letra B está errada. Letra E. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos e, se for o caso, responsáveis legais, sobre frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica, assegurar o cumprimento dos dias letivos. Isso aqui não é União, não é Estado, não é município. Isso aqui é uma incumbência dos estabelecimentos de ensino. Estabelecimentos de ensino. Isso mesmo, é exatamente, Bruna. Perfeito. O município pode ofertar EJA? Não há proibição para isso, Simone. Não há proibição para o município ofertar a EJA, tá? Até porque a EJA não é modalidade. A EJA não vai se confundir. A EJA não é um infantil, não é fundamental, não médio. Não se confunde com etapa. A EJA é uma modalidade que pode ser de fundamental, que pode ser de médio. Perfeito, pessoal. Tranquilo. Vamos para a questão 7. Questão 7 diz assim. Prefeitura de Pombal. Conforme a LDB, a composição do conselho escolar, além do diretor da escola, é formada por representantes eleitos dos segmentos elencados a seguir. Gente, a LDB, desde 2023, a LDB, ela traz o rol das pessoas que vão participar do conselho escolar. Antes não tinha isso. Mas de 2023 para cá, a LDB agora lista, olha, as categorias do conselho são essas pessoas representantes das seguintes categorias. Qual dessas está correta, pessoal? Qual seria o gabarito aí? Qual seria o nosso gabarito? Qual seria o nosso gabarito? O gabarito é a letra A, sim. Ora,
Professores, orientadores, supervisores e administradores escolares é uma categoria. Servidor público que exerce atividade administrativa também é outra categoria. Estudantes é uma categoria à parte. Pais ou responsáveis é uma categoria à parte. E membros da comunidade local é outra categoria à parte. Então, nessa afirmativa 3, ele trouxe 3 categorias. Está certo. Gabarito letra A. Onde é que está isso, professor? Parágrafo 1º do artigo 14 da LDB. Parágrafo 1º do artigo 14. E aqui, gente, vejam, ele vai dizer um ponto importante também, que além desses representantes, também fará parte do conselho escolar o diretor da escola. O diretor da escola. Agora, esse diretor, ele é membro nato. O que é que significa isso, professor? O diretor não é eleito. Todos esses representantes aqui, ó, eles são eleitos por seus pares. Eleitos. Então, os professores, orientadores, supervisores e administradores, eles elegem seu representante. Estudantes elegem seu representante. O diretor não. O diretor é membro nato. Foi nomeado, tomou posse como diretor da escola, tomou posse. Então, já é membro do conselho. Não precisa ser eleito. Lembra que o conselho escolar é um instrumento da gestão democrática. Instrumento da gestão democrática. E como instrumento da gestão democrática, ele é necessário e obrigatório apenas na rede pública, apenas na escola pública. Aqui sim é só a pública, tá? A escola privada não é obrigada a ter gestão democrática. Somente a pública. Tudo bem? Tem o parágrafo 3º, gente, do artigo 14, que também foi acrescentado aí em 2023. Ele traz um ponto muito interessante a respeito do fórum dos conselhos. Vocês conhecem a figura do fórum? Fórum dos conselhos escolares. Esse fórum é o seguinte, nós temos o conselho, tá? Então vamos lá. Exemplo, cidade de Cuité. Na cidade, no município, suponhamos que aqui é o território de Cuité, ó. Aqui é o território de Cuité. Dentro do território de Cuité, nós temos várias escolas municipais de Cuité. Várias escolas municipais de Cuité, administradas pela prefeitura. Cada uma dessas escolas tem que ter um conselho escolar, não é assim? Cada uma das escolas de Cuité tem que ter um conselho escolar. Cada uma dessas escolas. Porém, lá em Cuité, na cidade de Cuité, eu preciso ter uma instituição só. Eu preciso ter um colegiado, não é nem uma instituição, não é nem instituição, é um colegiado, que é chamado de Fórum dos Conselhos Escolares. O Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado que reúne representantes do órgão do sistema de ensino e representantes de cada um desses conselhos. Cada um desses conselhos vai mandar 2 representantes para participar do fórum. Reunião do fórum, para deliberar sobre pontos importantes. Tudo bem? Aí eu tenho o fórum municipal. Por exemplo, o Fórum Municipal de Cuité, ele é composto por representantes das escolas municipais de Cuité. Aí eu tenho o Fórum Estadual da Paraíba. O Fórum Estadual da Paraíba é composto por representantes dos conselhos das escolas estaduais da Paraíba. Então, cada fórum atua no limite de sua circunscrição. No limite de sua circunscrição. Tá bom? Qual a composição? Parágrafo 3º do artigo 14. O Fórum dos Conselhos Escolares será composto de 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino. Então, 2 representantes, por exemplo, da secretaria, e 2 representantes de cada conselho escolar na circunscrição de atuação do fórum. Se o fórum é municipal, então são 2 representantes de cada escola municipal. E assim vai. Gente, até aqui tá tranquilo para vocês? Sim ou não? Digam aí para mim. Ok, né? Beleza. Antes da questão número 8, eu vou mostrar a vocês aqui, falar um pouquinho sobre avaliação, verificação do rendimento escolar, avaliação de aprendizagem. O inciso 5 do artigo 24, da LDB, ele vai dizer para a gente que a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. A avaliação, gente, ela deve ser uma avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno.
Avaliação contínua, isso, você escuta muito isso hoje, né? Com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Em resumo, a avaliação ideal proposta pela LDB é uma avaliação que o mais importante não é a nota. O mais importante é o aprendizado desse aluno. O mais importante é avaliar o que esse aluno está aprendendo de maneira cumulativa, de maneira contínua. Eu não ligo sobre com aspectos quantitativos, eu quero aspectos qualitativos. Prioriza-se o resultado que ele tem diariamente, ou na constância, e não eventuais provas finais. Tudo bem? Essa é a ideia. Possibilidade de aceleração de estudos para aluno com atraso escolar, também é possível, aluno está com atraso, tem uma aceleração. Professor, como se dará essa aceleração? A LDB não detalha, ela diz que tem possibilidade. Aí cada sistema de ensino vai regulamentar como se dará a aceleração em seu âmbito. Possibilidade de avanço nos cursos e séries mediante verificação do aprendizado, sim. Se possível, né? Se possível, verificar. O aluno ele tem um avanço ali, aqui, principalmente aquele aluno que apresenta uma capacidade maior do que a sua faixa etária, um desenvolvimento maior, possibilidade de avanço. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito e obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência, vejam só, o estudo de recuperação é obrigatório. E, de preferência, esse estudo de recuperação, ele tem que ser paralelo ao período letivo. Se o aluno estuda pela manhã, o estudo de recuperação tem que ser à tarde. É diferente da estudo de consciência, da prestação alternativa, né? Que tem que ser no mesmo turno. Aqui não. Se é recuperação, tem que ser no contraturno. Para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Tô de bola? Questão 8. Questão 8 diz assim, pessoal. De acordo com a LDB, foi a Prefeitura de Pombal aqui também. De acordo com a LDB, a educação básica ela é organizada de acordo com regras comuns, no tocante ao processo de verificação do rendimento escolar, para o qual são estabelecidos alguns critérios. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Vamos avaliar aqui comigo. Letra A. A avaliação deve ser intermitente, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre eventuais provas finais. A letra A está certa ou errada, gente? O que vocês acham? Certa ou errada? E aí? Está errada, né? Está errada por quê, professor? Avaliação intermitente? Não, a lei fala em avaliação cumulativa. Avaliação cumulativa. Letra B. A obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. E aí? Certo ou errado? Obrigatoriedade de estudo. A recuperação ela é obrigatória para quem tem baixo rendimento escolar, paralelo ao período letivo, de preferência, sim, no contraturno, e vai ser disciplinado pelas instituições. É o Ctrl+C, Ctrl+V da lei. Certíssimo, letra B de bola. Muito bem, Marta. Muito bem, Hélio, Érica, Daniele, Bruna, Anne. Letra C. A possibilidade de avanço é desprezível, mesmo diante da verificação do aprendizado. Gente, a possibilidade de avanço é desprezível ou não, né, pessoal? A lei permite o avanço. A letra D. Os estudos concluídos com êxito são desaproveitados mediante o processo de verificação do rendimento na educação básica, gente? Não, a lei fala aproveitamento dos estudos concluídos com êxito. Aproveitamento. E letra E. A aceleração de estudos para alunos com atraso escolar é imprópria. Não, é garantida, né? A lei garante essa aceleração de estudos para quem tem um atraso escolar.
Aí ele coloca uma justificativa para tentar englobar aqui, ó. Tendo em vista que o indivíduo está em processo de formação cognitiva, nada a ver, nada a ver, nada a ver. A LDB não traz isso daqui. Tranquilo, gente? Digam para mim, até então, tudo certinho? Tudo que eu conversei com vocês até aqui hoje. Tranquilo? Beleza? Maravilha. Perfeito. Show de bola. Pessoal, a proposta dessa aula de hoje, que é justamente a aula inaugural, como eu falei a vocês, quem estava aqui presente no início, é a gente fazer uma aula demonstrativa, como foi essa aula de agora. É uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a metodologia, como é a nossa abordagem aqui no nosso curso. E, além disso, a gente apresentar o curso para quem não conhece ainda. E até para quem já é aluno. Quem já está matriculado no curso, fica aqui, porque a gente vai explicar e, de repente, você pode ter uma dúvida também. Então, você já conhece o curso, a gente já te apresentou, mas aqui eu vou esclarecer alguns pontos importantes. Quem não está matriculado no curso, fica para você ver se o curso é interessante para você. Se você acha que a gente pode te ajudar nesse processo do concurso da Prefeitura de Cuité e Nova Floresta, beleza? Repito, eu já falei isso várias vezes, mas eu vou repetir. Essa é uma oportunidade incrível para quem tem interesse em trabalhar na região. Eu sei que tem pessoas que moram muito longe e não têm interesse em ir, tudo bem. Mas quem tem interesse em trabalhar na região, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro de uma oportunidade em que duas cidades vizinhas, coladas uma na outra, duas cidades vizinhas, têm editais publicados juntos. Esses editais trazem o mesmo conteúdo programático, a mesma banca e em dias de prova diferentes. Eu não lembro de ter visto isso em outro momento. Porque, geralmente, quando tem editais publicados juntos, eles colocam o mesmo dia de prova. A CPCom faz isso direto. Por exemplo, a gente teve agora em 2025, Mataraca, me ajuda aí, Rafael, foi Mataraca, Riacho de Santo Antônio e São Bentinho. Mataraca, Riacho de Santo Antônio e São Bentinho. Foram 3 prefeituras com o mesmo edital, beleza. Mas, primeiro, não eram próximas como é Cuité e Nova Floresta, eram cidades distantes. E a prova era no mesmo dia. A CPCom, ela sempre coloca a prova no mesmo dia para economizar trabalho, né? Porque ela aplica uma prova só. Ela coloca editais iguais, aí coloca a prova no mesmo dia, porque ela faz a mesma prova para várias prefeituras. Isso acontece sempre. Mas, igual de vocês, que são dias diferentes e, logicamente, vão ser provas diferentes, mas com o mesmo conteúdo programático, eu nunca vi. É uma oportunidade gigantesca. Exatamente. Então, ó, eu vou apresentar o curso, nosso curso preparatório aqui, deixa eu abrir aqui para vocês, explicar todos os detalhes aqui na sua tela. Todos os detalhes aqui na sua tela. Vamos lá. Nosso curso preparatório, como é o mesmo edital, é o mesmo curso 2 em 1. Você estuda em um curso pagando um valor apenas e está se preparando para 2 concursos. A metodologia do nosso curso é teoria e resolução de questões. Então, nas aulas, os professores, eles abordam o fundamento teórico e resolvem questões, tá? Qual é a modalidade? É online. O nosso curso é um curso online. A nossa empresa é uma empresa que trabalha com cursos online. As aulas são aulas gravadas e aulas ao vivo. Vejam só, muita atenção. No nosso curso, você vai ter uma parte da carga horária que eu vou mostrar aqui para você. Uma parte da carga horária. Eu vou mostrar já aos professores, tá, Juliana? Uma parte da carga horária, gente, ela é com aulas que já estão gravadas na plataforma. Você fazendo a matrícula, amanhã mesmo você já vai ter acesso a essas aulas gravadas. E a outra carga horária do curso são aulas ao vivo, como essa que eu estou fazendo com você aqui, e que também ficam gravadas. Então você vai ter aulas que já estão disponíveis, você começando o curso já começa a estudar, e aulas ao vivo também. Até nessas aulas gravadas, é importante enfatizar isso para você, tá? Até nessas aulas gravadas, pessoal, a gente não deixa simplesmente você abandonado. Tipo assim, ó, a gente tá colocando aulas gravadas aqui, tem 200 aulas gravadas para você assistir. Te vira. A gente não faz isso, porque a gente entende que, muitas vezes, quando o aluno ele tem aula gravada disponível para assistir, ele vai deixando para depois, né? Ó, vai protelando aquilo ali, vai acumulando, e quando chega ali perto da prova, juntou uma bola de neve e não consegue botar em dia.
O que é que a gente faz? A gente organiza um calendário para você. Como? A gente faz o calendário do curso de maneira que no calendário do curso tem lá dias de aulas gravadas e dias de aulas ao vivo. Nos dias de aulas ao vivo, a gente vai mandar o link no grupo, manda para o seu e-mail também, você acessa a aula ao vivo e interage com o professor. No dia de aula gravada, a gente manda, você já vai ter, repito, você já vai ter acesso a essa aula assim que adquirir o curso, a partir de amanhã, mas, ainda assim, no dia da aula gravada, a gente manda o link direto da aula no grupo. Então, por exemplo, é uma aula 1 de português. Amanhã, por exemplo, pessoal, amanhã, dia 9 de janeiro, é aula 1 de português, está no seu calendário. A gente botou no seu calendário para você assistir a aula gravada 1 de português. Quando for 6h30 para 7h da noite, a gente vai lá no grupo e coloca o link do Drive direto da aula gravada. Você não vai ter o trabalho nem de procurar no Drive essa aula. É só clicar no link e já cai direto na aula e você assiste. Então, a gente quer te ajudar com esse compromisso de assistir a aula, porque a gente sabe, repito, que na aula gravada, muitas vezes, o aluno ele vai deixando para depois, para depois, para depois. Então, a gente vai fazendo essa organização com você. Essas aulas, pessoal, elas ficam disponíveis até 60 dias após o fim do curso. O nosso curso, deixa eu abrir o calendário aqui. O nosso curso, gente, ele está previsto para encerrar antes da prova de Cuité. A prova de Cuité é dia 15 de março, deixa eu confirmar aqui. É dia 15 de março. A prova de Cuité é 15 de março e Nova Floresta é 12 de abril, não é isso? Então, obviamente que a gente precisa terminar o curso antes da prefeitura de Cuité, para que você até lá tenha visto tudo. Só que, professor, mas o curso vai terminar antes da prefeitura de Cuité, beleza. Aí vai ter um mês ainda para a prova da Nova Floresta. A gente vai ficar sem as aulas? Não. O curso vai terminar exatamente... O curso vai terminar... A última aula que eu tenho marcada aqui do curso é dia 5 de março. Mas o curso terminando dia 5 de março, você continua com acesso a todas as aulas por 60 dias. Então, o curso 5 de março, beleza. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 5 de maio. Até depois das duas provas. Até depois das duas provas. Tudo isso para que você não fique desassistido. Você vai continuar com acesso ao curso durante 60 dias após o fim das aulas. Beleza? Show de bola? Maravilha. Avançando aqui. Perfeito, Hélio. Essa é a nossa proposta também. O início do curso é hoje, para a aula inaugural. Amanhã você já vai ter o grupo no WhatsApp criado e você já vai ter o calendário semanal. O calendário, gente, deixa eu até mostrar a vocês aqui, ó. Eu já tenho um calendário do curso completo. Sempre que a gente vai iniciar um curso, sempre que a gente inicia um curso, a gente já prepara o calendário completo do curso. Tá aqui, ó. Hoje é dia 8. Amanhã já tem aula gravada de conhecimentos pedagógicos. E assim vai. Então, sempre o calendário está completinho aqui, já está completinho. Mas a gente vai divulgando semanalmente, para vocês não se perderem. Então, semanalmente, a gente vai divulgando. Por exemplo, amanhã, a gente vai colocar no grupo o calendário do final desta semana e da semana que vem. Aí, na próxima semana, a gente manda o da outra semana e assim vai. Semanalmente, a gente vai mandando para vocês. Certinho? Show de bola, Simone. Pode falar, Hélio. Pode falar. Gente, aulas ao vivo, segundas e quintas. Aulas gravadas, terças, quartas, sextas e sábados. Repito, as aulas gravadas é uma sugestão de calendário que a gente te dá para assistir nesses dias. Mas se você, de repente, você está com tempo para assistir várias aulas esse final de semana, beleza, você vai assistir, está disponível lá. Você pode adiantar, não tem problema. Não tem problema. Posso falar, professor? A carga horária vai depender são 3 possibilidades de pacote, né? Então, a carga horária depende do pacote escolhido. Olha, tem um pacote aqui de professor fundamental 2, que são os professores de disciplinas, educação especial, orientador, supervisor, psicopedagogo, suporte pedagógico. Você vai ter acesso aos conhecimentos comuns, língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, legislação educacional e tecnologia educacional que está dentro de conhecimentos pedagógicos. São 98 horas, destas 25 ao vivo, 73 gravadas. O professor polivalente do Fundamental 1, 113 horas, porque ele vai ter conhecimentos comuns e tem a parte específica também. 40 horas ao vivo, 73 gravadas. Professor da Educação Infantil, 110 horas.
29 horas ao vivo, 81 horas gravadas. Tudo explicadinho aqui para vocês, tudo de maneira clara. Ó. Não é um curso que você vai adquirir e vai ter surpresa. Eu não sei quando é a aula, não sei qual é a carga horária ao vivo. Não, a gente deixa já tudo claro para você. Tudo de maneira muito clara. Equipe de professores. Esta é a nossa equipe de professores, pessoal. Então, nós temos aqui eu, legislação, professor Cacildo, português, Demétrio, legislação, Denise, português, Dinho, um ponto específico que tem lá para específico de professor polivalente, Dinho é professor de história, tem um ponto específico de polivalente que ele vai lecionar. Marcela, conhecimentos pedagógicos. Paulo Gonzaga é o nosso professor de tecnologia educacional, que está dentro de conhecimentos pedagógicos. E X-Slider, conhecimentos pedagógicos. A relação de professor está aqui também, ó. Beleza? Toda a relação de professor está aqui também para vocês. Investimento. Lembra que eu mostrei 3 pacotes a vocês? Pronto. O professor Fundamental 2, Educação Especial, Orientador, Supervisor, Psicopedagogo e Suporte, 337. Ele vai ter acesso à parte de conhecimentos comuns, português, conhecimentos pedagógicos e legislação. Professor Polivalente Fundamental 1, que é conhecimentos comuns e específicos, 377. E professor da Educação Infantil, comuns e específicos, 357. Vejam só, prestem atenção. O professor polivalente do Fundamental 1 e o professor da Educação Infantil, a gente vai abordar no curso todo o edital, 100%, tanto a parte comum como a parte específica, 100%, não vai ficar nada de fora, tá? 100% do edital, no polivalente e no infantil, para quem é pedagogo, tá bom? Os demais cargos, que é esse primeiro pacote, a gente só não aborda a parte específica. Por exemplo, o cara vai fazer para professor de matemática. Essa parte específica de matemática a gente não vai trabalhar no curso. O cara vai fazer para professor de geografia. A parte específica de geografia a gente não vai trabalhar no curso. Entende? Mas a parte comum, que é onde geralmente tem mais dificuldade, porque não é um ponto de seu dia a dia, não é um conteúdo de seu dia a dia. Português, pedagógicos e legislação, está aqui no curso. Tranquilo, gente? Para fazer a matrícula, o suporte vai colocar para vocês aí o link da matrícula, o link do formulário, da ficha de matrícula, ele vai colocar agora no chat. Você só é clicar nesse link que vai ser postado aqui no chat para você agora e você consegue fazer a matrícula do nosso curso. Tudo bem? Beleza? E qualquer dúvida você pode falar com a gente no WhatsApp também, que é o número do nosso suporte, 83 99813 8755. Agora é o momento de dúvidas. Hélio pode falar, ou se alguém quiser tirar alguma dúvida, esse é o momento. Posso falar pelo microfone, professor? Pode sim. Assim, eu já estou matriculado. Eu sei que vai ter 2 simulados, né? Pelo que foi passado. Mas, assim, uma dica, não sei como é que vocês podem nos ajudar nesse sentido. Como de Cuité para Nova Floresta teremos praticamente um mês de férias, por assim dizer, o curso talvez pudesse ofertar, não sei se gratuito ou cobraria alguma taxa, tipo assim, organizaria questões e mandava para a gente resolver, tipo, simulados, por exemplo, durante, tipo assim, a cada semana, para a gente ir treinando, já que a gente já vai ter uma base teórica muito boa. Eu sei que a gente poderia correr atrás disso, mas para a gente ficaria até melhor se a gente recebesse esse pacote e, enfim, mais ou menos isso. Entendi, sim. A gente vai disponibilizar para vocês, deixa eu ver se eu estou com ele aqui no computador. A gente disponibiliza para vocês milhares de questões extras da banca e vai servir justamente para vocês fazerem essa revisão. Deixa eu te mostrar aqui. Às vezes eu consigo fácil aqui. Cadê? Pronto. Olha só. Deixa eu mostrar aqui na tela. O curso ele é disponibilizado para vocês através... As aulas gravadas, elas são disponibilizadas no Google Drive, e as aulas ao vivo são no Google Meet, como vocês estão tendo essa aqui agora. Olha, essas listas de questões aqui são listas de questões da banca CPCom.
eu colhi essas questões aqui e eu vou disponibilizar para vocês no Drive. Por exemplo, língua portuguesa, ó. Eu clico aqui, é uma lista que a gente colheu direto do TEC Concursos. Então, uma porrada de questões da banca CPCOM dividido por temas, tá vendo? Ó, CPCOM mostra o concurso e mostra o tema. Língua portuguesa, questões mescladas de ortografia, formação e estrutura das palavras, e assim vai. Então, todas gabaritadas. No final da lista, ó, no final tem um gabarito completo aqui para vocês. Cada lista dessa tem 200 questões. Então, aqui, como tem 10 arquivos, você vai ter, nessa brincadeirinha, mais de 1000 questões. São milhares de questões que a gente vai disponibilizar. E é a ferramenta que você pode usar justamente para fazer essas revisões, né? Durante esse intervalo de um concurso para outro. Perfeito, Hélio. Foi meu aluno lá no Rota, do nosso amigo Edmarson, maravilha. Exatamente, Simone, perfeito. No curso extensivo vocês também têm várias questões extras, só que lá tem várias bancas para que vocês possam se adaptando. Vamos lá. Eu vou respondendo as dúvidas aqui, tá bom? Muito importante as dúvidas, muito importante. Janete, professor, pode repetir, por favor, polivalente e educação infantil? Janete, o polivalente e educação infantil, a gente vai trabalhar todo o conteúdo do edital, tanto a parte comum como a parte específica. Deixa eu mostrar aqui para você. Esse arquivo, eu nem mostraria ele para vocês, porque é um arquivo de organização interna. Mas só para você entender, conteúdo de língua portuguesa trabalhado no curso, ó. Aqui são aulas gravadas, aqui são aulas ao vivo. Conhecimentos pedagógicos, tecnologia, legislação. Olha, até aqui, ó, português, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional é comum para todos os cargos. Aí esse conteúdo aqui é para professor polivalente. A gente vai abordar todo o conteúdo. Tem muitos conteúdos, engraçado isso, tá, gente? Quem vai fazer para polivalente ou infantil? Tem muitos temas da parte específica que já estão lá em conhecimentos pedagógicos, em legislação, então se repetem, tá? Eu até coloco aqui, ó, por exemplo, esse conteúdo da parte específica de polivalente, planejamento e projeto pedagógico, isso daqui já está incluído na disciplina de conhecimentos pedagógicos, que está na aula 2 de conhecimentos pedagógicos, que é a aula de amanhã, inclusive. Avaliação também, tudo isso está incluído. O que é que está diferente? Aí aqui, ó, o professor X-Slide vai trabalhar para professor polivalente, metodologias ativas, alfa-letrar, jogos da educação, desenvolvimento infantil, o ensino da matemática. O professor Cacildo vai trabalhar específico para infantil, leitura e produção de texto. O professor Dinho Zambia, práticas de ensino de geografia, história e artes. Beleza? Então, essa é a parte específica, todo o edital de infantil e de polivalente. E para infantil também, ó. Para infantil, todo o edital aqui, ó. Todo o edital a gente vai abordar para vocês. Que também tem alguns conteúdos que já se repetem lá em cima. Show de bola, beleza? Agora, professor, repito, supervisor, professor de matemática, de ciências, a gente aborda o conhecimento comum, que é português, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Show de bola? Deixa eu ver as outras dúvidas. Sim, a pergunta de Márcio é muito importante, gente. A pergunta de Márcio é muito importante. Bruno, o curso é focado 100% na CPCOM? Como é que a gente desenvolve o nosso curso? Essas aulas que são gravadas, pessoal, são aulas que você vai aprender a teoria e nas aulas gravadas o professor responde questões de várias bancas, porque o objetivo da aula gravada é você aprender a teoria. As questões estão ali apenas para você ir praticando. Mas, professor, por exemplo, língua portuguesa, professor, tem várias aulas gravadas. E nas aulas gravadas são respondidas questões de várias bancas. E como é que eu vou pegar os macetes da banca CPCOM? Aí o que é que a gente faz? A gente faz uma revisão ao vivo com o professor Cacildo e a professora Denise. A gente faz aulas de revisões ao vivo, aí com foco na CPCOM, para você revisar os conteúdos das aulas gravadas. Então, por exemplo, deixa eu mostrar o calendário aqui de novo. Lá no dia, por exemplo, pessoal, aqui, ó, no dia 26 de fevereiro, a professora Denise vai fazer 3 horas de resolução de questões CPCOM com vocês
sobre os conteúdos que estão gravados na plataforma. Ou seja, você aprende a teoria na plataforma e vai ter ao vivo encontro com a professora Denise para responder questões CPCOM sobre o conteúdo da plataforma. Então, por exemplo, a professora Denise vai fazer 3 horas de resolução de questões com vocês sobre esse conteúdo aqui, ó. Por exemplo, sobre domínio dos processos de coordenação, subordinação, crase, regência, sobre os conteúdos que estão sobre a competência dela. Porque esse programa de português está dividido entre Cacildo e Denise. Então, Denise vai ter 3 horas somente para fazer questões CPCOM sobre o conteúdo que está com ela na plataforma. E o professor Cacildo vai ter 3 horas somente para resolver questões CPCOM sobre o conteúdo que você viu com ele na teoria da aula gravada. Então, para você entender que no curso, na aula gravada, terão questões de outras bancas, mas você vai pegar os macetes da banca CPCOM em aula ao vivo com o professor daquele conteúdo. Deu para entender? Show de bola, Márcio. Entendeu, né? Jaqueline, o senhor fez vídeo... eu não fiz uma análise de edital, Jaqueline, desse concurso, mas se você tiver dúvida, você manda para mim, que eu dou uma olhada para ver se eu consigo te responder a dúvida, tá? Mas eu não fiz vídeo de análise, não. Juliana, professores de educação infantil, vamos botar lá. Olha, professores, se você vai fazer educação infantil, Juliana, você vai ter todos esses professores, exceto o professor de Unzâmbia, porque o professor de Unzâmbia é apenas para polivalente. Então, Juliana, educação infantil, você vai estar comigo, com o professor Cacildo, com o professor Demétrio, com a professora Denise, com a professora Marcela, professor Paulo e professor Xlaida. Entendeu? Da seguinte forma: português, Cacildo e Denise; conhecimentos pedagógicos, Xlaida e Marcela; tecnologia, Paulo; legislação, Bruno e Demétrio; e na parte específica de educação infantil, você vai ter Bruno, vai ter Demétrio e vai ter Xlaida. Entendeu? Perfeito? Pronto, Renato escolheu apenas português. O nosso curso, gente, você pode adquirir o curso completo, que são esses pacotes que eu te mostrei aqui, ó. Mas, por exemplo, Renato escolheu fazer apenas uma isolada, que é possível também. Pode fazer apenas isolada. Por exemplo, a isolada de português é 197. Pode fazer? Pode. No próprio link que a gente mandou aqui no chat, tem as opções. Eu quero fazer só uma isolada. Português, só conhecimentos pedagógicos, só legislação. É possível. Nesse caso, você vai ser aluno do curso também, você vai estar no grupo do WhatsApp, vai ter acesso às questões extras. Agora, você só não vai ter acesso às aulas das demais disciplinas. Então, por exemplo, quando a gente postar no grupo o calendário da semana, você vai ignorar as outras disciplinas, conhecimentos pedagógicos, tecnologia. Você vai considerar apenas português, que é o que você adquiriu. Entendeu? Beleza? E é isto. Me digam se vocês têm mais dúvida. Me digam se tem mais alguma. Ok, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. Gente, mais alguma dúvida, sim ou não? Diz aí para mim. Está tudo claro para vocês? Quem já está no curso, amanhã à tarde o grupo vai ser criado, tá, gente? O grupo do WhatsApp vai ser criado amanhã à tarde. Você vai ter acesso ao Drive também. A gente vai montar o Drive amanhã e vai dar acesso a vocês ao Drive. No grupo do WhatsApp, a gente vai te dizer como vai acessar o Drive. Beleza? E os materiais dessas aulas ao vivo a gente vai mandando também. A gente vai mandando no grupo. E o material das aulas gravadas, slides, questões, esse material está no próprio Drive. Então, quando a gente mandar o link do Drive, já vai estar lá as aulas e o material da aula. Tá bom? No Pix tem desconto. Esses valores que eu apresentei aqui, Juliana, são no Pix. No cartão sobe um pouquinho, tá? Por conta da taxa da maquineta. Então, esses valores são justamente no Pix. No cartão tem a taxinha, não é muita coisa, porque vai depender também da quantidade de vezes. Quanto mais parcela, maior a taxa que a maquineta cobra. Se vocês forem fazer uma pesquisa, pessoal, que é legítimo, vocês vão ver que esses valores que a gente está apresentando aqui para vocês são valores que vocês não encontrarão em nenhum lugar do mercado. Basta fazer as contas pela carga horária.
Vejam, por exemplo, professor do Fundamental 1, polivalente, 113 horas. Você vai pagar 377. Esse valor, para 113 horas de curso, é um valor muito abaixo do que se cobra no mercado. Muito abaixo. Então, realmente, é um valor que a gente pensou com muito carinho para que você possa participar conosco. Tá certo? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Valeu demais, demais, demais. Qualquer dúvida, nós estamos aqui à sua disposição e a gente se encontra no curso. Eu espero vocês no nosso curso. Vamos juntos em busca dessa vaga em Cuité, em Nova Floresta. Tá bom? Um forte abraço, gente. Ah, Janete tem uma dúvida. Para quem vai fazer cargos diferentes? Polivalente e educação especial. Tem que comprar os dois? Não, Janete, não precisa. Por que não precisa? Deixa eu apresentar de novo. Deixa eu apresentar aqui de novo. Nesse caso, Janete, é o seguinte, ó. Você vai fazer a polivalente, tá aqui. E a educação especial tá aqui. E aí? Você faz apenas a matrícula no polivalente. Porque no polivalente tu vai ter conhecimentos comuns e específicos do polivalente. E o que tu estudar aqui, ó, de conhecimentos comuns de polivalente, já é o conteúdo do curso de professor da educação especial, que é português, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Entendeu? Então, tu não precisa fazer os dois. Porque o conhecimento comum é o mesmo conteúdo dos conhecimentos comuns. Só faz o curso, fazendo o professor polivalente, já engloba o de educação especial. Tá certo? Por nada. Deixa eu colocar o link para vocês aqui novamente aqui no chat. Quem tiver interesse, nós estamos aguardando vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso. Até mais.